Olha, eu vou ser muito sincero pra vocês, tá? Mais um vídeo aqui sobre isso, eu tô cansado já. Porém, é importante falar, cara. Importante falar. Eu falei aqui que não ia mais falar da Copa do Brasil e, de fato, não pretendo, ou pretendo, porque eu falo na hora da raiva, mas na hora eu vou e faço conteúdo aqui também, sei lá também. Mas assim, cara, é incrível como tudo que acontece com o Bahia não só é a facada, como você gira também, ó. Você, ó, hein? Aí você gira ainda mais. Vamos lá, começar falando sobre isso, depois ter outro tema aqui no vídeo também, sobre Belintani, a entrevista que ele deu lá no Bar Futebol Clube. Então, antes, se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha e ativa o sininho. Atingimos 500 inscritos, hein? Cara, muito obrigado a todos. Eu tava querendo atingir 500 inscritos no final do ano. A gente conseguiu atingir essa marca em setembro. É incrível, tá? Eu não esperava um crescimento tão rápido assim. Então, 1000 inscritos até o final do ano, tá? 1000 inscritos até o dia 31 de dezembro. Acho que a gente consegue, hein? Bora lá. Seguinte, cara, contexto aqui pra vocês, tá? Contexto. Eu vou começar contando a história devagarzinho do início, pra não ficar uma coisa atabalhoada também. Bora aos pouquinhos. Quando saiu o chaveamento da Copa do Brasil, tá em tela pra vocês aí, tá? A gente via Bahia e Fluminense, Botafogo e Vasco. Do outro lado, Corinthians e Atlético Paranaense, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Aí, beleza. A gente olhava e falava, cara, é bastante acessível. Mesmo que o Botafogo passasse, pô, a gente em 5 jogos empatou 3, venceu 3, na verdade, empatou 2 com o Botafogo nos últimos 5 jogos. Então tá, é acessível. Mas a gente olhava muito mais pro Vasco também. Pô, a gente olhava e falava, pô, todo jogo contra o Vasco é 3-0 Bahia. É nosso freguês. E o elenco do Vasco é pior do que o elenco do Bahia. Aí beleza, se a gente passar e o Vasco passasse, o que eu não esperava, o que de fato a lógica era o Botafogo passar, acabou passando o Vasco, a gente se armou. A gente tá com praticamente 2 pés na final. Praticamente. Eu não vou aqui subestimar o Vasco também. Até porque o nosso time é uma merda. Mas a gente olhava e falava, pô, é muito acessível. Não é pouco não. É acessível tipo 80%, 70%, por ali. Aí beleza. Aí veio o jogo do Bahia. Como vocês viram, vocês já sabem que vocês acompanham o canal aqui. Uma vergonha, vexame e humilhação. O Bahia foi eliminado sem chutar, praticamente sem chutar a bola do gol. 2 finalizações só. Um jogo patético, um jogo ridículo. Mais uma vez. E já foi a facada, né? Aí já foi a facada. É o seguinte, aí chega no dia seguinte, estava eu tranquilo, ontem eu fui esparecer caminhando na barra lá, porque de fato esse time me traz agonia. Aí eu fui lá, caminhando direitinho, aí eu volto. Quando eu volto já era o quê? Umas 9 da noite. Chego aqui em casa, tá eu no banheiro lá, sentado lá, tranquilo, aí eu olho no celular, tá lá, ó, gol do Vasco. Falei, puta que pariu. Puta que pariu. Nada contra o Vasco, tá? Inclusive, se fosse por simpatia, por gostar, eu torceria pra vocês. Só não vou torcer pra vocês porque eu não sou burro, né? Já já a gente chega lá. Porque eu quero que abra a vaga na Libertadores, claro. Gol do Vasco. Aí beleza. Aí fui fazer outras coisas, né? Aí o Botafogo empatou. Quando eu fui ver, tá no grupo lá. Alerta de pênaltis. Alerta de pênaltis, né? Aí tá lá. Aí eu falei, cara, eu vou perder meu Setembro Amarelo. Eu já perdi a outra parada lá. Eu até me sinto envergonhado de estar falando isso aqui. Não devia nem estar falando isso aqui em público, né? Eu sinto uma vergonha muito grande, de fato. Me desculpem a todos aí. Comentem abaixo se você segue vivo ou não. E aí, tipo, falei, eu já perdi essa porra. Eu vou perder meu Setembro Amarelo também, meu irmão. Eu vou perder meu Setembro Amarelo, porque, cara... isso me faz ter mais raiva ainda de Rogério Ceni, de Michel Araújo, do Grupo City, de Cadu Santoro. Aí, beleza, disputa de pênalti. Eu filmando lá, postar no grupo, né? Tá lá, ó. Cara, eu vou perder meu Setembro Amarelo, meu irmão. Vou perder. Aí o Vasco classificou. Puta que pariu. Puta merda, velho. Olha, é brincadeira, tá? Tem gente aí que leva a sério, que acha que é muito pesado falar isso. Setembro Amarelo é coisa séria. Cuide da sua saúde mental, pra que você não acabe caindo na tentação. Se cuide, tá? Não quero ninguém aí também levando a sério o que eu tô falando, não. Mas, cara, eu vou perder. Sabe por quê? Eu até pegar uma bolinha de papel aqui pra poder mostrar pra vocês, mas acabei esquecendo. O Bahia pegou aqui, ó. Pegou. Enfim, imagina que aqui é uma bolinha de um papel que eu tô amassando. O Bahia pegou uma chance muito grande, muito acessível de chegar na final da Copa do Brasil e fez isso aqui, ó. Amassou, jogou na lata do lixo. Parabéns. Se a gente passa do Fluminense, a gente pegaria um time que tem um elenco inferior ao nosso. Não que o nosso elenco seja incrível, eu falei isso ontem, mas um time que tem um elenco inferior ao nosso. E tipo assim, quando o Bahia pega um elenco inferior, ele pode passar sufoco, como foi contra o Ceará e outros aí. Mas ele geralmente classifica, cara.
Ou seja, o Bahia pegou uma final de Copa do Brasil praticamente, amassou a bolinha de papel e jogou na lata do lixo, né? E assim, se a gente fosse pra final, a gente não seria favorito, tanto contra o Corinthians quanto contra o Cruzeiro. Não seríamos favoritos, ainda mais contra o Cruzeiro, que eu acho que agora é o favorito a vencer. Só que assim, chegou na final, 2 jogos, e o Bahia não é um São Caetano da vida. O Bahia não é um Operário da vida. O Bahia é um time que tem investimento, que tá disputando. 2 jogos, tudo poderia acontecer. A gente poderia ser campeão. Pegando o Vasco na semifinal, que a gente todo jogo mete 3-0. Mas enfim, né? Agora é chorar pelo leite derramado. E aí eu quero trazer um pouco da análise da Copa do Brasil aqui agora, do chaveamento, e trazer também um outro ponto, uma outra visão. Mesmo que a gente passasse e fosse o Vasco, você teria convicção que a gente passaria com esse futebol ridículo apresentado? Com o fator São Januário pegando o Vasco? Por um lado, a gente tem um elenco melhor, entendo. Mas o Vasco é um time grande, de camisa, que chegou na semifinal da Copa do Brasil pelo 2º ano seguido, com uma crise interna absurda, todo ano brigando. O Vasco tá em 16º lugar, tá? Não é que o Vasco tá lá em cima na tabela, não. O Vasco é o 16º lugar. E pode ser campeão, quem sabe, porque tudo pode acontecer na Copa do Brasil. Você acha que o Bahia passaria do Vasco com esse rendimento merda em mata-mata? Com esse histórico ridículo em mata-mata? Você teria convicção? Poderia passar. Era lógico, inclusive, por causa do elenco, que o elenco tem um elenco melhor. E o Bahia, quando pega um elenco pior, geralmente faz essa parte. Mesmo que no sufoco, como foi contra o Ceará, que eu acabei de falar agora. Mas eu não teria convicção nenhuma. Não quero aqui também subestimar o Vasco, não. E outra coisa, é muito mais interessante uma semifinal Carioca, Fluminense e Vasco do que o Bahia. Muito mais interessante. E o Bahia nem mereceu passar também. Então, meio que pra competição ficou até melhor isso aí mesmo, tá ligado? E aí, vamos lá. Pra mim, o Vasco deu muita sorte nessa Copa do Brasil. Sabe por quê? O Vasco deu muita sorte. O Vasco pegou o CSA. Não lembro quem pegou na terceira fase, mas deve ter sido um time aí também ridículo. Um time do outro pote. E aí, o Vasco chegou nas oitavas, nas quartas de final e pegou um adversário carioca, um clássico carioca. Ou seja, o Vasco pegou um time com um elenco melhor, só que um clássico carioca, onde tudo pode acontecer. Onde tudo pode acontecer, ou seja, já foi uma sorte nisso daí. Clássico é clássico, meu amigo. E agora pega um adversário também acessível para a final. Mesmo com o elenco melhor, porque é outro clássico. E aí pode chegar na final e tudo pode acontecer. Em 2 jogos tudo pode acontecer. E o Vasco pode ir para a Libertadores. Mesmo numa crise interna absurda, mesmo tendo em crise aí vários anos com o elenco que não é favoritaço a vencer, ser campeão, pode ir para a Libertadores. Já pensou se o Vasco ganha a Copa do Brasil e cai? Joga a Libertadores na Série B? Pode acontecer, futebol, tudo pode acontecer. Então, meu amigo, apesar de ter os favoritos, né? Eu acho que o Cruzeiro é favorito. Aí em segundo lugar vem o Corinthians, terceiro lugar vem o Fluminense e em quarto lugar vem o Vasco. Mas tudo pode acontecer. Fluminense pode ser campeão, o Vasco pode ser campeão, Corinthians pode ser campeão, Cruzeiro pode ser campeão. Tudo pode acontecer nessa Copa do Brasil aí. Aí vamos lá, só que o Cruzeiro, claro, tem um histórico também, né? O Cruzeiro é hexa, pode ser hepta. Vamos lá. Pra quem eu estou torcendo? Como eu falei, vascaínos, eu gosto de vocês, tá? Eu não tô também subestimando vocês, tirando vocês pra merda, não. Eu acabei de falar, eu não sei se o Bahia passaria do Vasco mesmo assim. Porque o futebol do Bahia tá merda também. O nosso elenco é maior do que o de vocês concordam. Então por isso que eu tô falando que seria bastante acessível. Mas também poderia ser a mesma coisa, a gente ia passar vergonha do mesmo jeito, porque o Rogério Ceni é uma merda em mata-mata, sinceramente. Pra quem eu estou torcendo? Se fosse por simpatia, por gostar, eu torceria pra vocês. Eu torceria pro Vasco ser campeão da Copa do Brasil. Só que tabela do Brasileirão em tela pra vocês aí. O Cruzeiro é o 2º colocado do campeonato. O Fluminense é o 9º colocado. Até o Fluminense sendo campeão, poderia ser bom. Porque aí o Fluminense sobe na tabela, mesmo que ultrapassasse a gente, continuaria abrindo vaga pro 7º colocado, pro 8º. O melhor é o Cruzeiro ser campeão. Temos que torcer pro Cruzeiro ser campeão. Se o Corinthians for campeão ou o Vasco for campeão, nós estamos lascados. Porque o Corinthians é o 12º colocado e o Vasco é o 15º. Eu falei 16º, né? 15º. Mas tá perto da zona, né? Do mesmo jeito. Mesma pontuação do Vitória. Então é o seguinte. Se um desses dois for campeão, nós estamos lascados. E pode acontecer. O Corinthians é muito copeiro. Dorival Júnior é um no Brasileirão e outro na Copa do Brasil que eu não consigo entender. Eu não sei o que os astros fazem. Eu não sei, cara. Então, assim, o Cruzeiro tem que ser campeão. Minha torcida é pro Cruzeiro ser campeão. Porque, como eu falei, eu não sou burro. Tem que abrir mais uma vaga. E é aquilo, né? A gente, mais um ano, tendo que torcer pra abrir vaga, cara. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Porque o nosso time não passa confiança. Nós não passa confiança no nosso time. Confiança foi só na final da Copa do Nordeste lá. Então, tipo assim, cara, mais uma vez tendo que torcer pra abrir vaga, né? Porque eu não tenho convicção nenhuma que a gente vai se manter aí. Inclusive, uma estatística rápida pra vocês aqui, tá? Geralmente, o Bahia
quando é eliminado de alguma competição importante, uma eliminação dolorosa, o Bahia geralmente decai na tabela. 2019, o Bahia caiu pro Grêmio na Copa do Brasil. O que foi que aconteceu? Decaímos no Brasileirão, ficamos fora da Libertadores. 2024, caímos pro Flamengo. O que aconteceu depois? A gente quase ficou de fora da Libertadores, um segundo turno patético do time do Bahia. E aí, vamos lá. Como eu venho falando, se a gente decair de novo, esse ano, no segundo turno, se a gente decair mais uma vez, vai ficar bastante complicado e vai começar a ter uma pressão em cima do Grupo City. Porque a gente tem que projetar a longo prazo, mas a gente está vendo que já dá para o Bahia se adiantar seu lado, se adiantar mais rápido, adiantar um pouco mais, ser mais competitivo do que está sendo, melhorar mais o elenco. O elenco do Bahia melhorou isso aqui, ó, do ano passado para cá. Isso é um absurdo, galera. Isso aqui que o elenco do Bahia melhorou. Pelo amor de Deus. Dá para ter melhorado muito mais. Algumas posições, como a de goleiro, não mudaram nada. Não evoluíram nada, gente. Pelo amor de Deus. E aí vamos lá. Já começa a ter pressão em cima de Rogério e em cima do Grupo City. Porque esse ano era pra gente dar um passo a mais. Ir pra Libertadores direto, de forma tranquila. Se o Bahia acabar decaindo e for pra pré de novo, vai ficar bastante complicado, tá? E aí, eu sempre olho os comentários de vocês aí embaixo, né? E aí eu vou passar a responder em vídeo aqui agora. Eu não respondo geralmente lá na hora. O Samuel Silva postou aí no último vídeo que eu fiz do Bahia, falou que é desanimador torcer pro elenco do Bahia, não pra instituição. Claro, concordo. A instituição já teve um momento de glória, quando foi campeã, quando chegou na final. Eu só usei o termo Bahia, a instituição, porque não é só esse elenco que está sendo desanimador, não. Vários elencos aí, é o acúmulo de vários anos, de 10, 15 anos, que está sendo desanimador torcer pro Bahia. Entendeu? Desanimador torcer pro Bahia. Porque é só decepção que a gente passa. Tanto 2018 também, 2019, 2023, é só decepção, cara. Então, tipo assim, eu usei o termo Bahia porque é um elenco de vários elencos. É um acúmulo de vários elencos que estão trazendo decepção pra gente. Não é só esse, não é só do ano passado. Acaba sendo um acúmulo, né? Mas isso vai mudar, eu espero, o Grupo City vai continuar investindo. E assim, o canal aqui é bastante. Eu criei pra ser bastante natural. Então, tipo assim, quando o nosso time perde, a gente fala merda mesmo, fala besteira depois do jogo, tá puto aqui, tá chateado. Você também. O Bahia perde, você fala, eu vou parar de torcer, não quero mais, não quero mais. Aí depois, no outro jogo, a gente tá lá igual idiota, ó. No próximo jogo do Bahia eu vou vir aqui igual um idiota. Oi, bora ser campeão da Série A. Eu tô iludido, bora ser campeão. Meu jeito de torcer é esse, tá ligado? Então, tipo assim, eu usei o termo Bahia só porque é o acúmulo dos últimos anos que vem tendo. E assim, vamos entrar agora pro outro tema. Agora vai entrar no modo mais gastação aqui. Se é que a gente tem clima pra isso, né? Porque, como eu falei, Carlinhos Esporte aí também, que comentou, Nordeste só tem um. E tipo assim, eu entendo, é o que você tem pra zoar, é o que você tem pra gastar esse ano, de fato. É se vangloriar do título, que a gente nunca chegou na semifinal. Só que é como eu falei na goleada do Mirassol. É melhor ser eliminado da Copa do Brasil, é melhor tomar 5 do Mirassol, estando em quarto lugar do que estando lá embaixo. Eu não queria estar nessa pele, não. Mas cada um joga com as armas que tem, né? Você joga com a arma da Copa do Brasil, eu não posso me defender, não posso falar nada, porque meu time é uma vergonha na Copa do Brasil. O que eu tenho pra falar é que no momento é muito melhor estar na pele do torcedor do Bahia do que do torcedor do Sport. E se não vier uma SAF pra vocês aí, ó, eu já falei isso aqui. Se não vier uma SAF pra vocês estão acabados. Enfim, né? Agora, cara, eu vou passar pra outra pauta aqui, que é o seguinte. O Belintani, nosso ex-presidente, que trouxe o Grupo City pra gente, ele deu uma entrevista lá no Bar Futebol Clube, né? Bar FC. E eu assisti praticamente toda. Toda entrevista de Belintani eu assisto toda. A maioria ali, porque é muito bom ver esse cara falar, velho. O cara tem uma oratória, o cara tem um poder de manipulação. O que esse cara deve pegar de manhã na barra é incrível, tá? Porque o cara tem um poder de manipulação, meu amigo. Você se sente, você olha assim, você fica, pô, eu vou votar nesse cara se ele se candidatar. E aí eu assisti mais uma vez, toda, quase toda, acho que eu nem terminei ainda. E tem uma parte que ele dá meio que uma provocada no Vitória. Que ele fala do Vitória, fala que a rivalidade tá meio que esfriando. Enfim, vou botar em tela pra vocês aí, e aí a gente repercute, porque tem um torcedor do Vitória que ficou bastante chateado. Vamos lá. Tá em tela pra vocês aí, ó. A própria, assim, intensidade do Bahia com a torcida do Vitória, com o tema do Vitória, eu acho que tá na hora de dar uma amenizada já. Eu acho isso mesmo, sinceramente, não é provocação, não. Eu acho, sinceramente. Eu acho que vai virar corte mesmo que a gente não queira, né? Eu acho que tem que olhar pros seus adversários. E aqui, velho, repito, é uma realidade. É uma realidade. Hoje, o Vitória, na prateleira que tá, no momento que está, não tô falando da grandeza do clube, mas no momento que tá, sim. Não é o adversário que o Bahia tem que performar em termos de comunicação. Com a queda do Fortaleza iminente, inclusive, pode ser que no Nordeste o Bahia perca esse parâmetro de teste. A diferença, entenda, a rivalidade de Bahia para Vitória sempre vai existir. Ponto. Clássico Bavi, quando for Nordeste, quando for Série A, quando for Copa do Nordeste, seja lá o que for, é o clássico
local, regional, Sim. mais intenso, etc. Mas o que eu acho que o Guilherme quer dizer é que a nível nacional, o Bahia não pode se mirar no Vitória. Eu tô falando como Tem que mirar estratégia de comunicação. Isso. Estratégia de comunicação. Eu acho, inclusive, que o Bahia meio que, assim, quando ganha um clássico, faz uma resenhazinha, deixa mais assim no subjetivo, né? Na piada indireta. Eu não tô falando de não perder a piada, Sim. certo? Porque isso eu acho salutar. Né? Como o Vitória faz várias vezes, a gente tem que aceitar. A gente até teve um debate aqui. Mas eu falo sobre como a questão estratégia de comunicação, eu acho que o Bahia precisa eu acho que a virar novos instituição voos. brincar com isso, respeitando, que é uma linha tênue, né? Até onde você pode ir, até pode Eu não tenho ir. minhas ressalvas. Mas eu acho que a instituição tem que brincar, porque se a instituição tá brincando, isso abre margem para que o torcedor também se sinta mais Claro confortável que para sim. brincar. Sim. Agora existem brincadeiras e eu acho, brincadeiras, mas eu acho que é bom. evidentemente. Eu acho que sabe? é bom. O Bahia, por exemplo, você quer ver algo que é lógico que é uma, entenda, não é ataque, mas é uma menção direta. O Bahia, quando foi pentacampeão do Nordeste, a primeira coisa que o Bahia fez foi mudar a bio dele. A própria, assim, intensidade do Bahia contra... Enfim, né, galera? Pra gente não se alongar muito aqui, essa foi a parte que eu queria mostrar aí, que ele dá uma provocada no Vitória, fala que a rivalidade tem que dar uma acessada, porque o Bahia tá em outro patamar, com outros adversários. Já eu dou minha opinião sobre isso, tá? Antes disso, para ver aí o que... Inclusive, eu recomendo que você assista a entrevista dele toda, completa, porque ele fala de muitas outras coisas boas. A própria SAF do Fluminense, ele é um cara que entende muito de SAF. Enfim, é um cara sensacional, cara. É um empresário sensacional do ramo dele. É um ótimo profissional. Agora bora ver a opinião do torcedor do Vitória aí, que ficou chateado, viu? Ficou chateado com a fala de Benitani. Aí, ó. Essa entrevista que o ex-gestor da Sardinha, Bilitani, deu aí pra Pedro Centro-Sé aí, que tá rolando aí. Rapaz, eu aprendi uma coisa, irmão. A soberba precede a queda. Pela entrevista que ele falou aí, o Grupo City, que não são vocês, não tem que olhar pro Vitória mais não, irmão. Entendeu? Porque ele quis dizer que o Vitória não é mais adversário para eles. Parabéns, irmão. Parabéns, eu só digo uma coisa. Estamos feridos, mas não estamos mortos. Entendeu? O Vitória não tá morto. Entendeu? Vocês, eu tô dizendo uma coisa a vocês. Vocês estão passando uma fase boa, irmão. Tá entendendo? Essa fase o Vitória também teve aí. Entendeu? Essa fase também o Vitória teve, uma fase boa. Mas você, do jeito que você falou, você tá achando que o Vitória é um cachorro morto. Você tá chutando o Vitória, né, irmão? Tá chutando o Vitória, né? Parabéns pra você. Eu aprendi uma coisa nessa vida. A soberba precede a queda, irmão. Precede a queda. Como eu disse, o Vitória tá ferido. Tá passando uma fase ruim, mas não estamos mortos. E isso aí, essa entrevista aí, é pro torcedor do Vitória ver o que vocês pensam da gente. Tá entendendo? O que vocês pensam da gente. Porque tem alguns torcedores do Vitória que falam: Albina, você tem que ser imparcial. Fica aí, irmão. A soberba precede a queda. Você que é torcedor do Vitória, veja a entrevista dele aí com o Pedro Centro-Sé. Entendeu? Aqui em cima e botando Vitória lá embaixo. Parabéns. A soberba precede a queda. Vamos lá, né? Primeiro ponto. Ele fala aí que o Vitória, que a gente tá passando só uma boa fase, que o Vitória já passou. Só que assim, cara, tem uns times aí que eles acabam ficando lá na parte de cima um ano esporádico, uma zebra, sem ter um projeto consolidado. Sem ter aquela consolidação que você tem que você olha e fala: esse time aqui vai manter a consistência. No futuro esse time vai continuar tendo chance de ganhar algo disputando. Vitória não tinha. Foi um golfinho que foi lá, ficou em quinto lugar um ano esporádico e acabou. Entendeu? Você não vê aquela consistência. Vários outros times aí também. Goiás já ficou na parte de cima, se eu não me engano. Criciúma também, um ano aí. América Mineiro já foi para Libertadores. Então, é aquela situação esporádica. O Bahia você vê um projeto. Você vê investimento, você vê um projeto a longo prazo. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria tocar aqui. Vitória é um time igual aos outros aí que um ano esporádico teve uma ascensão lá e já foi. O Bahia você vê um projeto. Segundo ponto, negócio de Benitani aí. Ele tá certo. Ele tá certo. Eu acho que foi meio que uma provocação também, porque a rivalidade de Bavi nunca vai acabar. A graça do futebol é essa. O Vitória pode estar na Série B. Se o Bahia for eliminado de uma Copa do Brasil na semifinal, tudo bem que a gente nunca consegue, né? Vai ter zoação, vai ter gastação. Se o Bahia perder uma final de Libertadores, vai ter gastação. É normal, ótimo. Isso é do futebol. A rivalidade sempre vai ter. Agora, assim, de fato, a gente hoje olha muito mais para o Cruzeiro, para o Botafogo, para o Fluminense, para os times ali da parte de cima, da segunda prateleira, da primeira prateleira. O Vitória é a terceira prateleira do Brasil. Então, tá se distanciando de fato. Tá ficando algo bem
bem irrealista você discutir, você ter algum tipo de gastação com o torcedor do Vitória, porque assim, tá ficando muito para trás. É aquilo, se vocês não virarem SAF, vocês vão ficar muito para trás do Bahia. Ao invés de, como o torcedor do Vitória falou aí. Olha um comentário que eu achei bastante pertinente aqui, ó, no vídeo de Belintani. O foda dos torcedores do Vitória é que eles nunca vivem uma realidade totalmente distinta. Por isso nunca vão evoluir. Porque o torcedor do Bahia jamais iria ficar feliz com o time botando uma estrela de Série B. Não tem um torcedor do Bahia que iria ficar feliz. E muito menos iria desmerecer a SAF de nenhum time, porque eu saberia que o único caminho para meu time alcançar essas coisas grandes seria a SAF. Tem quem diga que não. Vejamos o exemplo de Corinthians, Atlético Mineiro, Vasco. Times grandes que estão na merda. O único time que era de admirar era o Atlético Paranaense. E ainda assim, após muitos anos, caiu. Resumindo, os torcedores de Vitória vivem de ilusão e não de realidade. Perfeito comentário. Já falei isso aqui várias vezes. Ao invés de ficar Grupo City, Bahia, não sei o que lá, eu não deveria nem estar falando isso aqui. Nem estar dando dica pra vocês. Mas assim, cara, vocês vão ficar pra trás. É a realidade. A disparidade vai aumentar ainda mais nos próximos anos. E de fato, o Belintani tá certo. A gente vai olhar mais para outros adversários. Eu tava olhando muito mais pro Fortaleza, recentemente. Pro Sport, mesmo na lanterna. É um rival que você discute mais. Fortaleza tava disputando com a gente a parte de cima, era o nosso rival direto ali. O Vitória tá ficando para trás. Então a rivalidade sempre vai existir, gastação sempre vai ter, final de Bavi, final de Campeonato Baiano Bavi. Bahia pode estar na liderança do Brasileirão, Vitória na Série C. Vai ser rivalidade foda, vai ser aquele clássico. Porém, cara, ele tá certo quando ele diz que a gente tá em outro patamar e a gente começa a olhar outros adversários e não Vitória. Porque vocês não querem dar aquele passo a mais, não querem virar SAF para poder competir mais. E vão ficar para trás, não tem o que fazer. Enquanto vocês viverem no mundo de ilusão, vai ficar isso aí, esse quadro aí, e vai piorar ainda mais para vocês. Melhorar pra gente, piorar pra vocês. Porque ano que vem o elenco vai melhorar mais. 27 o elenco melhora mais. Mesmo sendo em passo de tartaruga, tá melhorando. A disparidade vai ficar muito grande, né? Eu tô falando aqui, você é hipócrita, porque você falou que o elenco não melhorou. Em relação ao Vitória, a análise da Copa do Nordeste é uma coisa. Do Baiano, do Vitória é uma coisa. Pra gente dar aquele passo a mais, ser campeão, tá pouco ainda. Mas pra ser melhor do que o Vitória, não precisa de muito não. Então, vai piorar pro lado de vocês. Tô avisando, né? Esse foi o vídeo, galera. Deixa o like, se inscreve, comenta, compartilha e ativa o sininho, que é muito importante. Bora arrumar 1000 inscritos até o final do ano. É minha meta, tá? Partiu. E é isso, tá? Até o próximo vídeo. Fui, ó. Rapidinho. Próximo vídeo acho que vai ser o pré-jogo de Fortaleza e Vitória. Acho que eu vou gravar hoje à noite ou amanhã de manhã, porque acho que agora não tem provável escalação ainda. Eu prefiro gravar, fazer análise mais séria com provável escalação, que é muito mais fácil da gente debater aqui, né? Então acho que hoje à noite ou amanhã de manhã, ou minutos antes do jogo, vou tentar postar antes ali, eu gravo e posto aqui pra vocês. Até o próximo vídeo. Fui.